Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. Estamos então no início desta caminhada de preparação para a festa da Páscoa. Nós iniciamos a Quaresma com a quarta-feira de cinzas e nesse tempo nós iremos intensificar, já intensificamos as nossas orações, a penitência e também as obras de caridade, para podermos celebrar a Páscoa do Senhor de coração purificado. Também, o tempo da Quaresma é uma preparação para a nossa Páscoa. Não só preparamos a Páscoa de Cristo, a celebração da Páscoa de Cristo, mas também nos preparamos para a nossa Páscoa que um dia irá chegar. Mais cedo ou mais tarde, nós também deveremos fazer a passagem desta vida para a vida eterna. E quando este momento chegar, nós precisaremos estar preparados. E Jesus faz um apelo no Evangelho, um apelo forte, que é o apelo também que toda a igreja faz para nós nesse tempo, em todo o tempo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Sem a conversão não é possível ir para o céu. Começamos por aqui. Se nós não nos convertermos, nós não iremos para o céu. A conversão, ela é uma condição, porque quando eu me converto significa, ou quando eu faço o processo de conversão, significa que eu aceito a salvação, que eu agarro a salvação. Jesus é o nosso Salvador e Ele fez tudo o que Deus deveria fazer, ou poderia fazer. A única coisa que Deus não pode fazer é nos obrigar. Isso Ele não pode obrigar ninguém a se salvar, Ele não pode obrigar ninguém a ir para o céu. É uma escolha nossa. Ele dá a graça, Ele dá os instrumentos, mas a gente precisa escolher. E essa escolha podemos chamar de conversão, porque é uma escolha difícil, custosa, é uma escolha penosa, mas não é é a melhor coisa que nós devemos fazer. Por mais que seja uma escolha difícil, que custe um preço alto, e é justo que custe muito aquilo que vale muito, e o céu vale muito. Então a conversão, ir para o céu, deve custar muito, porque vale muito, então é justo que custe. Então mesmo que custe muito e que a gente tenha que pagar um preço alto, nós precisamos fazer isso e não nos arrependeremos. É a melhor opção para nós. Claro, o preço do nosso pecado Jesus já pagou. O preço do nosso resgate Ele já pagou. Agora nós precisamos corresponder. Jesus, no evangelho que nós ouvimos, foi para o deserto. E ali passou 40 dias em oração e em jejum. E no final, nós sabemos por outro evangelho, aqui foi o evangelho de Marcos, o evangelho mais curto, que narra de maneira mais curta esse momento. No final ele foi tentado por Satanás. Aqui apenas diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou durante 40 dias ali e foi tentado por Satanás. Então Jesus foi para o deserto e ali foi tentado por Satanás. A pergunta é: por que Jesus foi tentado? Por que isso deveria acontecer com Jesus? Porque nós somos tentados.
Então é importante a gente entender que tudo que Jesus fez foi pensando em nós. Tudo que Jesus passou nesta vida foi por nós, inclusive a tentação. Ele não foi tentado porque ele tinha inclinação ao pecado, porque a tentação também revela a nossa inclinação, revela, de certo modo, que nós podemos cair. Jesus não poderia cair, Jesus não poderia jamais cair em tentação, mesmo assim foi tentado. Mas por quê? Pensando em nós, para nos ensinar como é que nós venceremos as nossas tentações, porque a vida do homem, quer queira, quer não queira, é cheia de tentações. Nós temos, assim, muito receio das ações demoníacas, sobretudo quando se refere à possessão ou à infestação, né? Se tem uma pessoa possuída, a gente passa longe. Se tem uma casa infestada, a gente passa longe, né? Se tem uma casa mal assombrada, né? Que não é por espíritos, a não ser pelos espíritos demoníacos, a gente passa longe. Mas a tentação, não, a gente passa pertinho, a gente causa algumas tentações, a gente faz questão de cair algumas delas, a gente provoca os outros, colocando os outros em tentações, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bom, é normal a gente ser tentado no sentido que é possível e que faz parte da nossa vida. Mas a pior coisa que Satanás pode fazer conosco não é a possessão, nem a infestação, nem a opressão, nem a obsessão. É a tentação. Porque a menor das tentações pode nos lançar no inferno. Mas a opressão, a obsessão, a possessão e a infestação não podem nos levar para o inferno. Uma pessoa possuída pode te tacar uma pedra na cara. E pode até te matar com isso. Mas isso não vai te levar para o inferno. Mas cair em adultério e não se converter te levará para o inferno. Por exemplo, uma pessoa possuída, ou uma pessoa influenciada pelo mal, por Satanás, pode te prejudicar de várias formas, pode tirar o seu emprego, mas isso não vai te levar para o inferno. Pode te difamar, mas isso não vai te levar para o inferno. Mas faltar à missa aos domingos e não se arrepender vai te levar para o inferno, porque é pecado mortal. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Então Satanás pode, com a pequena tentação de não respeitar os seus pais, de não honrar os seus pais, de não ir à missa por preguiça, ou porque está vendo outra coisa, porque está com visita em casa, de não rezar, uma pequena tentação de ceder à preguiça, ou ao adultério, às paixões desordenadas, a busca desordenada pelo prazer, uma pequena tentação ele pode te levar para o inferno. Mas com outras coisas que geralmente a gente tem medo, não. Geralmente a gente tem medo disso, daquilo que passa no filme de terror. Mas o pior terror do cristão não é ser tentado, mas é cair em tentação. Por isso Jesus nos ensina no Evangelho, e não nos deixeis cair em tentação. Se eu caio em tentação e não me converto, eu vou para o inferno. E não me converto, preciso me converter. Então Jesus, ele mostra para nós como vencer as tentações. A tentação do ser, a tentação do ter, a tentação do poder. Ele mostra como vencer, apoiando a sua vida na palavra de Deus. Jesus, através da palavra de Deus, vence as tentações de Satanás. Como é que nós venceremos as tentações? Apoiando-nos em Deus. Porque se eu me apoiar em minha força, em minhas virtudes, em minhas capacidades humanas, eu vou cair como Pedro caiu. Lembrem-se que Pedro, quando estava ali prestes, né, a acontecer o evento da cruz, ali na última ceia, Jesus disse: olha, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. E Pedro disse: eu irei aonde quer que fores, nada vai me impedir de te seguir. Eu te seguirei
em todos os lugares. Em alguns momentos depois, uma mulher, meio aqui desinteressada, como diz São Cura d'Ars, não foi um rei, não foi um governador, não foi um oficial romano, uma mulher que estava por ali, uma passante que estava por ali, disse: escuta, eu não te vi com ele? E ele disse: não, eu juro que não. Não foi uma pessoa assim tão importante para Pedro ficar com medo. Foi uma mulher que ele encontrou pelo caminho, que disse assim, mas sem apresentar muita ameaça: eu não te vi com ele? Não. Você não é discípulo dele? Não. Você não o conhece? Não o conheço. 3 vezes negou Jesus, porque ele achou que era capaz, apoiado em suas forças, apoiado em suas capacidades, apoiado em suas pseudo-virtudes. Pedro caiu. Mas é claro, depois ele se converteu, pediu perdão, e então apoiou a sua vida, seu ministério, seu apostolado em Deus, e venceu. Quando nós acreditamos que somos capazes sozinhos, fatalmente a gente cai. Então Jesus nos ensina, uma vez que ele usa a palavra de Deus para vencer Satanás, ele ensina que para vencermos as tentações, nós precisamos apoiar a nossa vida em Deus, confiar em Deus, nos sustentar em Deus. Se a gente se sustenta no momento da tentação, em nós mesmos, em nossas capacidades, porque eu sou bonito, porque eu canto, porque eu danço, porque eu tenho muitos dons, muitos carismas, se eu apoio a vitória em mim, eu perco. Fatalmente eu perco. Por isso eu preciso apoiar a minha vida em Deus, confiar em Deus. São Cura d'Ars nos ensina que as tentações são importantes por 3 motivos. Primeiro, a tentação é necessária para fazer-nos conhecer quem somos. Quantas vezes na tentação a gente se depara com a verdade de quem nós somos? Quanta gente chega no confessionário dizendo: eu não acredito que eu pensei isso, padre. Eu não consigo me reconhecer. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer tal coisa. Sim, você é capaz de fazer isso e muito mais. Só que você não sabia, porque passou a vida até agora iludido, achando que era forte, que era bom. E você não é bom, você não é forte. Só Deus é bom, só Deus é forte. Você sozinho, você cai. Então a tentação mostra quem nós somos. A tentação mostra a nossa fraqueza. Lembra-te de que és pó e ao pó hás de voltar. Nós somos pó. E isso não é uma figura de linguagem, isso é real. Não só materialmente falando, né? Você depois de alguns anos vai ao cemitério, geralmente quando vai fazer a exumação ali de um parente, de alguém da sua família, um amigo, você encontra pó. Às vezes tem mais caixão do que gente ali. Às vezes tem mais madeira, né? Mais aquele véu que fica no caixão do que gente. Não sobra nada. Nós somos pó de verdade, materialmente falando, mas também no sentido espiritual. Nós somos pequenos, nós somos pobres, a gente precisa de Deus. Espiritualmente falando, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Então a tentação mostra a nossa pequenez, a nossa fraqueza, a nossa miséria, a nossa insignificância diante de coisas grandes, mas também pequenas, como eu acabei de dizer aqui, de citar, né, em relação a Pedro. Pedro negou Jesus, não porque um rei perguntou para ele se ele era próximo de Jesus, se ele era discípulo de Jesus, mas porque uma mulher que estava ali, que desinteressadamente perguntou. Foi uma pessoa que apresentava um perigo, e ele disse não. E a gente faz isso, a gente troca Jesus por coisa pequena, por um perigo que às vezes nem existe, por preguiça, por um jogo de futebol, por uma resenha com os amigos, a gente traz Jesus. Então a tentação mostra quem nós somos e que a gente precisa ficar em pé, vigilante, porque senão a gente cai. Através da tentação também nós entendemos que devemos temer
enormemente a tentação, pois o demônio é astuto e sutil, e uma única tentação pode nos lançar no inferno, se tivermos a desgraça de a ela sucumbir. Então a tentação mostra para nós também que nós precisamos vigiar, para não cairmos em tentação. Então se a gente não tem tentação, se a gente não é provocado de algum modo, dessa maneira, nós perdemos a sensibilidade e podemos nos perder. Terceiro lugar, devemos lutar vigorosamente até o fim, pois apenas sob essa condição o céu será dado. Então a importância da tentação é porque ela exige de nós luta, ela exige de nós uma batalha, e quanto maior a batalha, maior a vitória, quanto maior a vitória, maior a glória, maior a alegria. Deus, Ele quer que nós participemos da alegria de vencer também, a alegria dele ter vencido o pecado e a morte, mas também dele ter vencido o pecado e a morte na nossa vida com a nossa ajuda. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, nos ensina Santo Agostinho. Então, como peregrinos neste mundo, nós não podemos ficar livres das tentações, e essa é uma tentação também, uma vida sem tentação, uma vida, sem exigências. O cristão tem disso, sobretudo depois que volta do Manaim, depois volta do cursílio, volta do retiro de jovens, acha que agora acabou, não vai ter tentação nenhuma, não vai mais ser tentado a olhar as mulheres na rua, os homens na rua, a fazer fofoca, a ter preguiça, acha que acabou. Não, tudo que eu tinha para lutar, eu já lutei e já venci lá naquele retiro, agora a minha vida é só glória, é só vitória. Não é só glória, e às vezes tem também derrotas, por isso que existe o confessionário. Jesus deixou a confissão sabendo que também há muitas derrotas, mas a gente tem o confessionário para retomar a nossa vida. Então tem muito cristão iludido, achando que porque eu estou com Deus, eu não serei tentado, porque agora eu estou rezando, eu não serei tentado. São João Maria Vianney também nos ensina que o demônio está preocupado justamente com aquelas pessoas que estão buscando viver a santidade. É essas que ele se empenha em perdê-las, é essas que ele tem mais empenho para tentá-las, para elas caírem e se perderem. Então é verdade que quanto mais a gente reza, mais o diabo aparece, é evidente. Isso não é uma mentira, é uma verdade, mas não significa que eu não deva rezar. Por quê? Por outro lado, se ele não aparece, diz São João Maria Vianney, significa que é porque eu sou propriedade sua, eu sou dele. Se eu não sou tentado, é porque eu sou do diabo. Mas se eu sou muito tentado, é porque eu não sou dele e ele quer que eu pertença a ele, e por isso me tenta. Então os cristãos que não são tentados, nos ensinam os santos, devem se preocupar muito. Eu não tenho nenhuma tentação, padre, nenhuma, nada. Então cuidado, você é propriedade do diabo, porque quem é propriedade de Deus é tentado. Jesus foi tentado e você não quer ser tentado. Jesus foi tentado, que é o próprio Deus, e você não, eu não quero. Eu acho errado isso, não acho certo ser tentado. Tudo bem, então se entregue ao diabo e você não terá nenhuma tentação, mas também não terá vitória, mas também não será feliz, mas também só será desgraça, e isso a gente já sabe, não precisa de eu dizer. Apenas fica para nós esta alerta. Se eu não sou tentado, significa que eu pertenço ao diabo. Eu já estou acorrentado, já estou aprisionado, e basta um demônio para segurar as chaves,
Agora, se eu não estou lá na jaula, muitos demônios se empenham em me derrubar. Todas as vezes que o demônio te tentar, ele pretenderá levá-lo a fazer algo que o bom Deus proíbe, ou a não fazer algo que ele ordena. Então as tentações, elas sempre serão nessa linha, de nos fazer desobedecer a Deus, a desobediência. Deus, que é infinitamente bom, infinitamente sábio, infinitamente santo, infinitamente misericordioso, não pode querer o nosso mal. Mas nós muitas vezes insistimos em dizer: o Senhor sabe de tudo, mas eu sei mais. O Senhor sabe tudo, mas eu sei mais um pouquinho. Então o Senhor está mandando eu viver os mandamentos, mas eu acho que não precisa. O Senhor está mandando eu ser fiel à minha família, eu acho que não precisa, não é bem assim. Também eu não vou para o inferno só por causa disso. E a gente fala isso para Deus: o Senhor sabe de tudo, mas eu sei mais. Então a desobediência é a grande tentação. Todas as tentações, elas são na linha da desobediência. Deus manda você rezar, vem a preguiça para você não rezar. Deus te instrui a visitar o sacrário, vem as distrações para você não visitar o sacrário. Deus te ordena a ir à missa ao domingo, vem o futebol, vem a visita e vem as desculpas. Deus manda você obedecer os seus pais, ou honrar os seus pais. E aí de repente vem alguém e diz: não, você tem que cuidar da sua vida, você não tem que preocupar com seus pais não, você tem uma carreira, você tem uma vida toda pela frente, deixa esses velhos para lá, preocupa com essa gente não, isso é só atraso. Então Deus manda e você desobedece. A tentação é isso: desobedece a Deus. Ele está mandando, mas faça outra coisa, tem outra coisa melhor. Ele deixou você comer todos os frutos do jardim, mas te proibiu comer esse, porque Ele sabe, se você comer, você será como Ele. E aí Adão e Eva comeram, tendo todo o jardim à disposição, eles quiseram aquele fruto, eles tinham tudo. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem tudo? Não, Ele proibiu de comer esse. Ah, mas se você comer, você será como Deus. Aí vai lá, comeram, foram lá, comeram, e foram como deuses? Não, foram como o diabo, caíram como o diabo, caíram como Satanás. E depois Jesus, o novo Adão, os resgatou, nos resgatou. Queridos irmãos, nossa vida é cheia de tentações, mas nós não estamos sozinhos nessa luta. O Espírito está conosco, Espírito de Deus, Palavra de Deus, os sacramentos, os santos, os anjos de Deus. Os anjos de Deus serviam Jesus no deserto. Nós não estamos sozinhos, os céus estão conosco, nós não estamos sozinhos. Nós temos o auxílio do céu. Confiemos em Deus e seremos vitoriosos. Jamais confiemos em nós, desconfiemos de nós, porque se nós desconfiarmos de nós, seremos vitoriosos. Apoiados em Deus, prossigamos na nossa quaresma, vencendo as tentações, progredindo no amor a Jesus e no amor aos irmãos, e seremos vitoriosos. Nunca se esqueça desta mensagem. Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Isso nos ensina Santo Agostinho. Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Ele quer que nós participemos da obra da nossa própria redenção, para assim aumentar a nossa glória, aumentar a nossa felicidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor Padre Geraldo, ao aproximarem-se
as solenidades pascuais, os catecúmenos aqui presentes, confiados na graça divina e ajudados pela oração e exemplo de comunidade, pede humildemente que, depois da preparação necessária da celebração dos escrutínios, lhes sejam permitidos a participarem da celebração